Fala, torcida tricolor, aqui é Joy Ferreira, mais um Marco 10. E o nosso entrevistado de hoje é o Paulo César, o famoso PC, que foi nosso lateral esquerdo e direito dos anos do ano 97 até o ano 2002. Tudo bem, Paulo César? Eu que agradeço, Joy, pelo convite. Para mim é sempre um prazer poder falar no canal do Fluminense, na Netflix. PC, você chegou no Fluminense muito novo, né? Muito menino. Você tinha quantos anos? 18? Eu tinha 18 para 19, né? E você foi muito criticado, né, quando você chegou. A torcida do Fluminense tinha pouca paciência com você. Por que você acha isso? Eu acho que era um contexto, né? O contexto era bem difícil, né? Em 97 o clube não estava bem, né? Então a gente teve muita dificuldade no campeonato, inclusive caímos, né? Eu cheguei quase do meio para frente porque eu estava com a seleção de sub-20. Então o contexto ele estava muito ruim. E a gente sempre dizia no futebol, hoje um pouco menos, mas a gente sempre dizia no futebol que a corda arrebentava para os mais fracos, né? Então realmente aqueles jogadores que estavam subindo, aqueles jogadores que estavam aparecendo eram mais criticados, né? Eu me lembro que em 97 nós tínhamos caído e os últimos 7 jogos nós jogamos com o Arthurzinho, que era o treinador, e nós ganhamos os 7 com a molecada, com os jogadores novos, enfim. E aí foi uma situação que a gente pôde mostrar a nossa qualidade, que a gente pôde mostrar o nosso talento, mas realmente no começo foi bem difícil. Em função dessa pouca paciência, PC, você acabou sendo emprestado para o Vitória, né? E não demorou muito, você retornou para o Fluminense. Como foi essa experiência lá no clube baiano? Então, na verdade, não foi nenhuma escolha, né? Foi uma situação que houve, porque o treinador que tinha chego no Fluminense em 98, ele também tinha uma agência de empresário e a gente soube que ele tinha alguns jogadores e ele trouxe esses jogadores com ele, que era da agência dele, e, enfim, esses jogadores tinham uma certa prioridade, entre aspas, para jogar. Então, a partir do momento que nós soubemos disso, e aí apareceu uma oportunidade do Vitória da Bahia, e eu não pensei duas vezes, porque a gente tinha um contexto muito, como eu falei, o contexto era muito difícil, né? Era muito tempo sem salário, muito tempo sem receber em dia, e era muito complicado. Eu, como um jogador novo, eu morava sozinho, então eu tinha que bancar a casa, tinha que pagar aluguel, enfim. Tinha uma série de coisas que, a partir do momento que você encontra essas dificuldades, o futebol ele passa a ser segundo plano, porque essa sua vida pessoal ela não anda direito, se você trabalha 30 dias para você não receber, acaba que o futebol ele passa a ser segundo plano e você precisa pensar numa alternativa para que as coisas pudessem se ajeitar fora dele. Então, eu fui para o Vitória da Bahia me acolheu muito bem, fiz um ano muito bom em 98 no Vitória, fomos no Campeonato Brasileiro, onde tinha aqueles grandes jogadores, que aí a gente tinha um ótimo time, era eu, o Petkovic, o Alain Delon, o Matusalém, o Aguinaldo, o Donizete Amorim, o Donizete Oliveira. Então, esses jogadores, nós fizemos um excelente campeonato brasileiro. Eu tinha um acordo com o Vitória da Bahia para renovar no Vitória da Bahia e permanecer por lá, mas aí o Parreira, na época o Parreira foi quando assumiu, né, o Fluminense caiu para a terceira divisão, foi quando o Parreira assumiu e me ligou e pediu a minha volta. E eu não pensei duas vezes em voltar para o Fluminense para poder voltar a jogar pelo clube. PC, na volta do Fluminense, né, você deu uma guinada aí na sua carreira. Você saiu de lateral direito e foi usado como lateral esquerdo, assim, do nada. De patinho feio, você virou até cisne, né? Todo mundo começou a gostar muito de você, se tornou um ótimo jogador. Eu não sei se de patinho feio, mas, bom, enfim. É claro que com a minha ida para a lateral esquerda, eu já tinha, no começo, ali antes de eu ir para a lateral esquerda, eu já tinha consolidado a minha posição como lateral direito, né? Enfim, contestado, jogadores com altos e baixos como qualquer outra pessoa, como qualquer outro profissional, mas eu já tinha consolidado a minha lateral direita, então eu era o titular, considerado titular, e o reserva era o Flávio, né? E eu me lembro que teve uma situação com o lateral esquerdo, se eu não me engano, era o Júnior César, que ele machucou e a gente não tinha opção. E aí eu lembro que o Espinosa foi o meu primeiro treinador a me colocar, foi o Espinosa. Ele falou, pô, ajuda a gente lá e tal, porque eu preciso de um lateral esquerdo. Eu falei, cara, por mim tudo bem, eu nunca joguei de lateral esquerdo,
eu posso ajudar, não tem problema nenhum. Só que, se acontecer alguma situação, que eu jogar mal com alguma coisa, eu quero voltar para minha posição, senão não vai dar certo. E aí ele falou, não, fica tranquilo, vai dar tudo certo, não sei o quê, e pela minha surpresa, eu acho que é a surpresa de todo mundo, as coisas funcionaram. Por quê? Porque eu joguei com o Fernando Diniz, né? O Fernando Diniz, ele sempre foi um jogador de futsal e ele gostava muito de ir para o fundo, né? E a partir do momento que eu entrei com o pé contrário, eu tinha uma obrigação de entrar por dentro, porque o Fernando Diniz ocupava o corredor. Então, eu entrava muito por dentro e fazia 1-2 com o Magno, enfim. E eu tinha a vantagem do meu passe longo, né? Que era o passe, que era, eu acho que a minha grande qualidade técnica que eu tinha era o passe longo. Então, eu consegui associar essas duas coisas e deu certo, E aí acabou que o Flávio também, pela lateral direita, estava muito bem e continuou dando essa qualidade para a equipe. E o Júnior César demorou para voltar, e aí foi acontecendo. Enfim, aí o Espinosa foi o que me deu a oportunidade, depois foi o Oswaldo de Oliveira, até eu chegar ao auge, né, que é chegar à seleção brasileira, convocado pela lateral direita e às vezes também convocado pela lateral esquerda. Então, para mim, foi uma satisfação muito grande. E hoje, olhando, né, depois que eu encerrei minha carreira, enfim, olhando, eu vejo que eu tinha uma produtividade muito grande, não só na lateral direita, como na lateral esquerda. É claro que os números no Fluminense pela lateral esquerda, ele foi muito mais expressivo, até pelo fato de eu chegar ao alto nível e chegar à seleção. Mas eu tinha números interessantes, tanto na lateral direita quanto na lateral esquerda. PC, você participou da campanha do título de 99, o Fluminense foi rebaixado aí, né, na Série C. Qual foi o peso dessa experiência? Você foi comandado pelo Parreira. Como foi isso? Qual foi a maior dificuldade daquele campeonato, daquele torneio? Eu acho que o Parreira, além de ser uma excelente pessoa, um excelente profissional, teoricamente ele era muito bom, né? Então, o Fluminense precisava de um cara como ele, que tinha um respaldo muito grande, tinha uma notoriedade muito grande no Brasil, para que o Fluminense pudesse se acalmar internamente, né? Foi isso que ele conseguiu fazer no primeiro momento. E as dificuldades que a gente encontrou naquele ano, sem dúvida, além de começar o Campeonato Carioca, nós começamos muito mal, como você disse, a paciência da torcida naquele ano, né, onde precisava subir de qualquer maneira, e a gente encontrou contextos muito difíceis, né? Contexto de jogar em lugares muito ruins, campos muito ruins, enfim. Mas foi um aprendizado, assim, que eu acredito que foi o meu melhor aprendizado, foi o ano que eu mais aprendi como atleta, como jogador de futebol, foi esse ano, porque teve muitas dificuldades, mas nós soubemos, através dela, ultrapassar esses obstáculos que eram bem difíceis e levar o Fluminense para a segunda divisão de novo, né, que era o objetivo no final do ano. O objetivo ele foi conquistado através de um grupo fechado, talvez com menos qualidade que foram conhecidos anteriormente, mas que era um grupo fechado e comprometido com aquela situação do clube, porque nós sabíamos que era um clube muito grande e que tinha essa obrigação de subir. E nós conseguimos fazer isso, que eu acho que foi o mais importante, além de ter revelado aqueles jogadores jovens, né, Caso do Roger, Marco Brito, Primo Rei, esses jogadores que realmente nos ajudaram nessa campanha, que foi muito importante. Paulo César, você teve uma carreira importante e resolveu voltar para o Fluminense em 2009. Mas você só fez 4 partidas. O que deu de errado nessa volta? Eu acho que a primeira coisa que deu de errado nesse retorno foi a transição do treinador, né? Eu fui chamado pelo Renato Gaúcho e a princípio era para eu jogar no meio de campo, né? Eu já estava jogando na França no meio de campo há muito tempo e a princípio era para eu voltar e jogar no meio de campo. E quando eu cheguei, por exemplo, numa sexta-feira, no sábado ele foi mandado embora, né? Ele foi demitido do clube e aí foi contratado o Cuca, né? Enfim, algumas coisas internas entre personalidades de homens dentro de um vestiário, onde
onde as coisas precisam ser muito mais claras do que eu falando com você aqui, dando uma entrevista. Dentro do vestiário você não pode esconder nada, você precisa falar as coisas na cara, e onde não houve essa lealdade do Cuca para a minha pessoa, e eu entendia que eu estava num momento muito mal, porque eu vinha da França, jogava no meio de campo, nos últimos 2 meses que eu cheguei, eu estava jogando pouco, eu tinha machucado, então fisicamente eu estava muito mal. Então, e o fato do Cuca ter chegado e ter colocado eu em outra posição contra a minha vontade, porque eu cheguei a falar para ele que eu não gostaria de jogar nessa posição, mas eu assumi a responsabilidade de jogar, e que também foi culpa minha, depois dos fatos que aconteceram depois, que acabaram tendo esse problema, não só comigo, mas com alguns outros jogadores experientes, que foi o ano que ele em 99, ele conseguiu salvar o clube através dos jogadores novos que tinha, e ele teve a oportunidade de afastar os jogadores mais velhos, que no caso era eu, o Rony, o Fabinho, enfim, afastar esses jogadores. O meu caso com ele, não sei os outros, o que eu posso responder, o meu caso com ele foi uma coisa pessoal. Não foi uma culpa do Fluminense, não foi nada, foi um caso pessoal, e que eu nunca tive nenhum problema com ninguém no futebol, assim, né? Eu sempre tive minha personalidade, sempre fui um cara sério, nunca precisei falar no português, claro, babar o ovo de ninguém. E ele acabou não assumindo as coisas que ele falou comigo, e acabou que deu problema, enfim. A gente quase veio às vias de fato no vestiário no Maracanã, mas passou, já faz algum tempo que isso aconteceu. Claro que existe, não é mágoa, mas existe uma coisa que não foi esclarecida, sabe? Então, eu não sei, que, claro que é uma pessoa que hoje eu não preciso dele para nada, ele não precisa de mim para nada, mas eu sei que ele me fez muito mal, e isso eu não vou esquecer, não. Então, PC, deixa eu ver se eu entendi. Você teve um problema pessoal com o Cuca. Você pode contar pra gente qual foi esse problema? Conta um pouquinho mais. Na verdade, eu joguei 2 jogos com o Fluminense, e joguei um jogo muito mal. Eu não lembro contra quem. Isso foi num domingo. E aí, na segunda-feira foi folga, e na terça-feira a gente voltaria a treinar à tarde. Na terça-feira de manhã, uma rádio me ligou, e falando da possibilidade de eu ir para o banco, enfim. Só que isso foi no domingo, né? Isso na sexta-feira, eu chamei o Cuca, só eu e ele. E aí sentamos no banco, e aí eu falei para ele: professor, eu não estou bem e tal, eu não gostaria de jogar mais de terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, não é minha posição, eu não gosto de jogar ali, ou eu prefiro que você me coloque no banco, ou eu prefiro, entendeu, jogar na minha posição exata. Enfim, a gente conversou ali. Isso no outro dia teve um coletivo, e ele foi e me colocou na posição que eu falei para ele que eu não gostaria de jogar. E aí eu acho que foi aí que foi meu erro, porque eu deveria ter falado para ele que eu não jogaria. E eu assumi jogar. E o terceiro jogo fui muito mal de novo. Então, não conhecia bem a posição, não me posicionava bem, não estava motivado para jogar naquela situação. E isso na terça-feira, na entrevista à rádio, nada escrito, na entrevista à rádio, eu falei, olha, eu falei com o Cuca que eu não gostaria de ter jogado nessa posição, eu assumi essa situação, depois eu acho que foi minha culpa de ter assumido e ter jogado nessa posição que eu não queria, mas enfim, eu acho que ele tem todo o direito de me colocar no banco, até porque eu não estou bem e tal. Tranquilo, nunca falei nada dele, nada. Isso foi na terça. Na terça-feira, eu chego no treino, acabou o treino, fui embora. Na quarta-feira de manhã, eu chego no treino e o meu carro está de frente para o carro do Cuca. E quando eu desço do carro, ele desce, ele me vê, ele entra de novo para dentro do carro para não me dar bom dia. E aí ele fechou a porta. Eu já achei estranho. Beleza. Quando eu vou para o meu vestiário, o vestiário dos jogadores, vem um diretor e me chama. Fala: o Cuca que está te chamando lá no vestiário. Eu falei: tá bom. E nisso eu chego no vestiário, tinha uma mesa, aí tinha a comissão técnica toda dele lá no vestiário, e tinha uma folha em cima da mesa, uma folha só, que era do Globoesporte.com. Eu olho a folha,
E eu já tinha visto que a Folha, o cara tinha escrito que eu tinha afrontado o Cuca, enfim, umas besteiras. Falou tudo errado daquela entrevista que eu dei pela rádio. E aí ele falou, olha aí o que está em cima da mesa. Eu olhei e falei, já tinha visto isso e eu não falei nada disso, não. Se você quer realmente ver a verdade, você pode pedir a gravação na rádio que você vai escutar, não tem problema não. E aí, naquele momento, eu me senti afetado, por quê? Porque o dia que eu fui conversar com ele, eu conversei com ele particular. E ali, ele foi querer colocar eu, não contra a comissão técnica dele, mas de provas que ele estava falando comigo daquela maneira, por causa daquela entrevista. Enfim, eu falei para ele só uma coisa, eu falei, Cuca, uma coisa que você tem que entender é o seguinte, você não está trabalhando com nenhum moleque, você está trabalhando com um homem. E o que eu falei para você é a verdade. Entendeu? Então, se você quiser escutar na rádio, você escuta. Se você não quiser acreditar nesse papel do Globo Esporte, você acredita. Só que o dia que eu conversei com você foi no particular, não foi na frente de todo mundo. Mas se você quer conversar comigo na frente de todo mundo, não tem problema nenhum. Enfim, aí ele virou e falou, não, fica tranquilo, não deixa essas coisas entrar no vestiário não, para não afetar o vestiário. Eu, beleza, tranquilo, vamos pro treino. Beleza. Fui pro treino. Peguei meu carro, acabou o treino, peguei meu carro, fui para casa, chego em casa, abro Globoesporte.com, tá lá. Cuca responde Paulo César. Aí a resposta dele: eu nunca botei nenhum jogador para jogar contra a vontade em qualquer outra posição. Aí eu fiquei puto. Aí foi a situação que isso aconteceu, e aí ali já eu falei: não é possível que aconteceu isso. Não é possível, porque eu falei com o cara. Qual era a possibilidade dele me responder no Globo Esporte se eu falei para ele que não era verdade? Então, quer dizer, ele não foi nem ver se era realmente aquilo que eu falei, ele não quis nem saber, ele queria dar uma resposta para as pessoas. Ele queria dar uma resposta para a torcida. E aí, para se proteger, ele acabou me ferrando. Entendeu? Então, sim, foi bastante infeliz da parte dele. E aí eu posso dizer que, a partir daquele momento ali, talvez eu não tenha mais razão das minhas atitudes, porque eu queria pegar ele de qualquer jeito. Eu queria resolver aquela situação de qualquer jeito e ele fugia de mim. E eu queria resolver aquela situação de qualquer jeito como homem, porque ele não foi homem comigo. Então, e aí passou aquelas conversas de que, o Paulo César está fazendo isso. E eu não fazia nada. Eu tenho minha consciência muito tranquila do que foi feito, do que aconteceu. Não tive nenhum problema com ninguém no clube, nada. E simplesmente foi esse problema pessoal que eu tive com ele. E que, para mim, ele não foi homem ter feito o que ele fez. PC, foram momentos muito difíceis, né, no Fluminense. Você passou aí por momentos complicados, nas maiores dificuldades do Fluminense, que foi em 99 e 2009, mas vamos falar de coisa boa agora. Você fez o maior golaço no Flamengo. Você acha que esse gol foi um dos gols mais bonitos da sua carreira? É que eu gosto de alguns gols que eu fiz, mas sem dúvida aquele gol... Primeiro, aquele gol tem alguns aspectos assim que marcou minha vida. O primeiro foi que eu tenho meu ídolo, é o Júnior, né? Quando eu joguei no Flamengo, ele foi meu treinador, então meu ídolo sempre foi ele. E ele estava narrando esse jogo. Isso foi um aspecto assim muito muito marcante para mim. Segundo, que eu acho que se não foi o último, acho que foi o último jogo, tirando a era 2009, foi o último jogo que eu tinha feito, que eu fiz no Maracanã, e depois eu vim embora para a França. Então, eu acho que aquele gol ele marcou a minha história dentro do clube, através dos 204 jogos que eu fiz pelo clube. Então, assim, eu tenho um carinho tão grande pelo Fluminense, assim, que é impressionante, né? Hoje eu vejo, né, o nosso grande ídolo que está dentro do clube, que é o Marcão. Eu recebi o Marcão quando ele veio do Bangu e a gente crescer junto ali, eu ver a carreira que ele conseguiu fazer dentro do Fluminense. Não que eu tenha parcela de ajuda, nada, que eu acho que o mérito é tudo dele, mas ver a pessoa crescer ali dentro e sair de um Bangu, entrar no Fluminense e poder prosperar como ele prosperou dentro do clube, e poder ganhar títulos enormes, e receber também jogadores novos como Marcelo, Thiago Silva, que ele conseguiu também passar aquela mentalidade vencedora que tem
o Fluminense e os jogadores que tinham dentro. Então, para mim, é uma alegria muito grande. Então, eu acho que esse gol marcou a minha história dentro do Fluminense. Né? Eu tenho outros gols no Fluminense que foram, além de ser importantes, foram gols bonitos, assim. Mas esse realmente, por ser tratado de Fla-Flu, né? Enfim, tem um contexto assim muito legal em todos os aspectos que faz com que esse gol seja marcante para mim, para o Fluminense. Eu acho que isso deixou aquele ponto positivo na minha história, sabe? Que eu acho que isso apagou um pouco daquelas, como você falou no começo, teve aquelas críticas e tal, mas eu acho que isso ficou tudo para trás a partir do momento que eu marco a minha história com 204 jogos dentro do clube. PC, você saiu do Fluminense, foi pro PSG, atuou pelo PSG, pelo Toulouse, né? E na volta do Brasil você vestiu a camisa do Santos também e jogou pelo Fluminense. Hoje, aos 42 anos, né? Até 42 anos, você acredita que ficou conhecido como PC de qual time? Como PC? Como você acha que qual time que você ficou mais conhecido? Foi o Fluminense, não tem jeito, foi o Fluminense. PC foi o Fluminense. E antigamente tinha, né? Antigamente os jornalistas, antes da gente entrar no campo, eles vinham perguntar do que vocês querem que eu chame, porque às vezes tinha nomes muito grandes, né? Então, eu lembro que teve um jornalista que perguntou para mim, pô, por que a gente tem que chamar você de Paulo César? Não pode ser PC? Eu falei, para mim não tem problema nenhum. E foi indo, e eu tinha o Rony, que era, né? O Rony eu conheço ele há muitos anos, né? Até hoje a gente é muito amigo. Eu conheci o Rony na seleção brasileira de júnior, com 16 para 17 anos. Depois a gente veio jogar junto no Fluminense. Então ele já me chamava de PC. Né? E hoje ele me chama de peça. Ele nem me chama de PC, ele me chama de peça ou peça. Né? Então ele sempre cria. Então ele sempre me chamou de PC. E o Fluminense com certeza, o Fluminense foi o que marcou esse meu apelido aí de PC, ou meu nome, né, abreviado. PC, você chegou a iniciar a sua carreira, né, como técnico. Como você enxerga os treinadores do Brasil hoje? Você acha que muitos clubes trazem treinadores de fora? O porquê? Você acha que o método e dos processos dos treinadores de fora são melhores? O que você acha sobre isso? Eu acho que, primeiro, é a oportunidade de mercado, né? Eu acho que alguns clubes no Brasil estão vendo que esse ciclo de brasileiro ele está muito sendo repetitivo demais, né? Então, por exemplo, né, sem criticar ninguém, você contrata um treinador X, esse treinador vai embora, você contratou o treinador Y, esse foi embora, você contrata o X de novo. O X foi embora, você contrata o Y de novo. Então, né, e os critérios, né? Você contrata um treinador que é mais ofensivo, o treinador é mais defensivo, enfim. Eu acho que não só os treinadores brasileiros precisam melhorar, sair um pouco da casinha e enxergar as coisas que estão sendo feitas fora, que estão sendo feitas dentro, para encontrar o equilíbrio de ter uma melhor performance com as suas equipes, do que os dirigentes, né? São poucos dirigentes que entendem realmente de futebol e que têm um critério interessante para contratar não só treinadores, mas jogadores também, né? A gente está vendo bastante erro em contratações de jogadores com valores absurdos, né, no dia de hoje. Enfim, é o mercado, a gente precisa entender também isso, mas eu acho que eu tenho uma ressalva de treinador brasileiro, não todos, mas alguns, que eles precisam entender que a nossa era de melhores do mundo, ela passou. Né? A era de melhores jogadores do mundo, de melhores treinadores do mundo, ela passou. E para reconstruir isso, a gente precisa encontrar outras formas de trabalho, outras formas de poder fazer com que esses jogadores eles se formem de uma maneira diferente, né? Então, entrou numa era de copiar tudo que é de fora, a gente não pode copiar do que é de fora, a gente precisa entender o que passa fora, colocar em prática aquelas coisas que os jogadores de formação hoje precisam, para que a gente possa transformar esses jogadores em grandes atletas, né? Porque aqui fora hoje, com rede social, com todo esse aparato que existe, que não existia na minha época, por exemplo, nós temos atletas de futebol. Não temos mais jogador de futebol, nós temos atletas de futebol. E para você preparar atletas de futebol, você precisa ser competente.
Então, se o Brasil teve essa queda, é porque em algum momento desse ciclo a competência ela faltou. Então, a gente precisa retomar. E eu acho muito legal ver esses treinadores estrangeiros chegando ao Brasil, porque eles mostram uma outra qualidade, eles mostram uma outra metodologia de trabalho, eles mostram uma outra organização, e quem for inteligente treinador no Brasil vai pegar isso e vai aproveitar disso. Quem não for, vai ficar se vitimizando e falando que está tendo um complô entre os treinadores, que só o treinador de fora trabalha no Brasil, e isso não tem nada a ver. Eu acho que tem espaço para todo mundo, sendo competente, tem espaço para todo mundo. PC, para a gente fechar aqui agora, o que você está fazendo aí na França? O que você está aprontando? Por que você foi para a França? Na verdade, eu estou na França já vai fazer 3 anos e pouco, né? Eu vim com um projeto familiar, né? Porque meus filhos... Minha filha está na faculdade, meu filho também joga aqui no Paris Saint-Germain, e hoje eu sou diretor esportivo de uma associação de futsal, né? E sou treinador do time primeiro que joga a segunda divisão do Campeonato Nacional, e também sou treinador do Sub-19 feminino do Paris Saint-Germain, que a gente disputa o Campeonato Nacional. Então a gente trabalha, eu sou treinador auxiliar do 19 feminino, e a gente trabalha na formação com relação para formar as jogadoras para ir para o time principal do Paris Saint-Germain. Eu entrei esse ano, né, no Paris Saint-Germain, estou adorando trabalhar com o time feminino. Eu acho que é um esporte o futebol ele é o mesmo, né? É uma modalidade feminina que me atrai bastante, que me dá a oportunidade de conhecer um outro ambiente, uma outra situações, com dificuldades diferentes, né? E eu estou gostando, estou aproveitando essa oportunidade. Estamos bem no campeonato. Hoje nós jogamos, ganhamos e o grupo vive muito bem. Então, para mim é uma oportunidade ímpar que eu tenho apegado isso de uma maneira muito muito séria, muito comprometida para que eu possa dar resultado para o clube, que para mim é meu clube de coração, né? O Paris Saint-Germain aqui na França e o Fluminense no Brasil são os meus clubes de coração. Então, para mim, não tenho dúvida que eu joguei 5 anos, o outro joguei 6 anos de alguma coisa. Então, sem dúvida nenhuma, para mim é uma satisfação muito grande poder estar contribuindo com a minha experiência dentro e fora de campo com essas meninas. Muito legal, PC. Muito sucesso na sua nova trajetória aí no PSG. Sucesso para sua família. Muito obrigada pela sua entrevista. Tenho certeza que a torcida tricolor vai gostar muito de saber um pouco mais da sua história. Muito obrigada. Um abraço. Eu que agradeço. Um grande abraço para vocês aí e força aí, Flusão. Então é isso, torcida tricolor. Essa foi a nossa entrevista com o Paulo César. Obrigada por vocês acompanharem aqui a gente. Um beijo e até a próxima.